Olá pessoal, vamos mostrar como fazer a atividade 3 da competência 3 que está lá na sala de aula. Eu vou fazendo aqui no vídeo e você vai me acompanhando e fazendo aí na sua máquina, ok? Bom, abrindo a sala de aula, você clica em atividades, vai lá embaixo, exercício para entregar. Terceira atividade, gestão de peças. E aqui embaixo tem um arquivo de instruções. Você vai seguir esse arquivo de instruções, fazer exatamente o que está escrito lá dentro. Bom, abrindo esse arquivo, vamos ver as principais partes. Então a ideia é criar uma planilha para a gestão de peças e oficinas e peças e insumos em uma oficina mecânica com análise avançada. Aí ele vem contando aqui uma historinha, tá? E essa planilha ela tem como objetivo mostrar alguns resultados. Ela tem que em algum lugar mostrar o total de itens que estão em estoque. Ela tem que mostrar o valor total em dinheiro em estoque. Ela tem que poder mostrar, né, a análise em relação ao estoque, os valores médios, a soma no estoque de um certo produtos e assim por diante, tá? Inicialmente a gente tem que pensar nas colunas e linhas, né, que a minha tabela vai ter. Eu coloquei aqui embaixo, eu sugeri uma sequência de colunas e uns 10 produtos diferentes para a gente alimentar essa tabela principal. Isso aqui é, né, de um exemplo de uma oficina mecânica, mas você pode usar, por exemplo, do laboratório ou de uma outra oficina que você conhece. É muito importante você não copiar o meu. Eu quero saber a sua solução, a sua criatividade em termos de colunas, em termos de materiais, tá? Eu vou estar mostrando o meu exemplo, é lógico. Na falta de ideias, você pode pegar, né? Mas assim, tente alterar o máximo possível, né? Não faça exatamente igual ao meu. Vocês têm que aprender a acostumar a criar sozinho. Nem sempre vai ter alguém junto com você, tá? Então eu pensei nessas colunas, tá? É óbvio que, né, e, e espero e recomendo, como é a área de vocês, você pode até pensar em mais produtos que normalmente encontra dentro de uma oficina mecânica, em termos de colunas, em termos de linhas, tá bom? Bom, eu vou mostrar aqui, né, o que eu fiz, né? Então, primeiro eu pensei nas colunas, naquelas lá, né, naquelas colunas, e criei essa ideia, né? Obviamente, né, o objetivo é você criar a sua, né? Não fazer a cópia da minha. Então a gente primeiro todos os dados, digita todos os dados e depois a gente vem fazendo uma formatação, né? Eu pensei nessa formatação aqui, né, onde eu tenho um título da minha tabela principal, eu tenho as colunas, todos com nomes e valores chutados, né? Não há necessidade de ficar procurando na internet um valor, né? Qual é o valor correto. Bota uma ideia caso você tenha, ou realmente chute, né? Que eu falei. Existe uma coluna aqui E, tá? Essa coluna está em branco, porque ela é uma fórmula. Agora as outras colunas tudo eu chutei. E, de novo, crie as suas colunas. Acrescente coisas ali, tá? Altere valores, altere nomes, né?
adapte a sua realidade ao seu conhecimento, tá bom? Então, depois da tabela pronta, né, já digitado, tal, você vem com a formatação. Eu fiz essa formatação básica. Cada um tem uma ideia de formatação em termos de cor, letra, tamanho, borda, estilo, negrito, né? Isso tudo também vai da cabeça de cada um, né? Mas ao colocar, né, tente fazer o básico primeiro, né? Depois você vem ajeitando algumas coisinhas. Aqui na coluna E é uma fórmula, né? Lá no arquivo de instrução, né, eu vim colocando algumas fórmulas, tá? Algumas fórmulas que talvez você não conheça, né? Mas são fórmulas básicas, né? Nada complicado. Por exemplo, aqui, né? O que entraria aqui? Valor total em estoque, né? Eu tenho a quantidade em estoque, eu tenho o preço unitário. Então, é multiplicação. Então, igual quantidade em estoque, no meu caso chama C3, vezes preço unitário, que no meu caso é D3. Pessoal, C3D3, cuidado, hein? Isso aí é da minha tabela no meu exemplo. Se você for copiar e usar aí na sua tabela, aí você tem que ver as suas colunas e as suas linhas. Não necessariamente são iguais às minhas, tá? Daí, ó, então 200 peças vezes 15 dá o 3.000. Se tiver tudo ok, clica e arrasta para baixo e pronto. Ele copia a forma, fazendo os ajustes necessários. Ah, já, pronto, acabou, já podemos entregar, já vamos embora? Não, ainda não, pessoal. Eu tenho que ver se eu estou cumprindo aqueles objetivos que estão lá nas instruções. Por exemplo, né? O total de itens em estoque. Tem algum lugar falando? Eu tenho a quantidade em estoque. Isso, filtro de óleo 200, pastilha de freio de 150. Mas o total, do tipo, lá em estoque você tem 1.000 peças. Eu não tenho essa informação. Então, além da tabela principal, é óbvio que eu vou precisar ter uma tabela extra, né? Uma tabela complementar, com algumas informações que inicialmente eu não tinha, mas eu vou escrever isso e vou calcular, né? Eu pensei nisso aqui, ó, nesses itens aqui que tem a ver com aqueles objetivos que eu coloquei lá em cima. Se você tiver alguma outra ideia também pode estar acrescentando aí, né? Então tá aqui, ó. Eu já fiz aqui do lado, ó. Só para eu colocar agora as fórmulas e fazer os cálculos, né? Total de item estoque. Tá lá no objetivo, lá no primeiro, né? O que eu vou fazer ali? Bom, eu tenho uma coluna, quantidade em estoque. Se eu mandar somar todo mundo aqui, eu tenho o total de itens em estoque. Então, o que eu vou fazer aqui? Função soma, né? Função super básica do Excel. Tem que saber de cor. Então, vamos lá. Como é que eu faço? É igual soma, minúsculo ou maiúsculo, abro parênteses, e aqui dentro eu escrevo o que eu quero que ele faça a soma. Eu quero que ele faça a soma de quem? Da coluna C. Porque lá na coluna C eu tenho os itens em estoque, né? Então tá aí, ó, né? Lá na coluna C eu tenho os itens em estoque. Então é C3, dois pontos, C7. Fecho parênteses e dou Enter. Tá aí, 595 peças em estoque. Ok? Cumprir um item daquele objetivo. O cara está fazendo a tabela para quê? Para levantar essas informações. O que mais que eu tenho? O valor total em estoque.
Isso é dinheiro, né? Total dinheiro. Toda vez que tiver a palavra total, gente, é soma. Então, igual soma parênteses. Agora eu vou colocar a coluna. Que coluna que você quer que o Excel faça soma? Ele quer o valor total em estoque, ele quer dinheiro. Então, cadê aqui? Coluna E. Coluna E tem os valores intermediários, soma todo mundo. Olha lá, E3, 2.7, dou Enter, 64 mil. Esse é o valor em estoque. Então, vimos a função soma. Então, na verdade, esse exercício também a gente está aprendendo algumas funções. Nós vimos como que multiplica, vimos como que soma, né? Todas essas fórmulas estão no capítulo 3, lá na sala de aula. Lá tem uma explicação e tem arquivos exemplo com resposta. Então, vocês podem estar consultando caso tenha alguma dúvida ao usar as funções matemáticas. Né? Bom, máximo de peças em estoque. Aqui na coluna quantidade em estoque, eu tenho 200 peças de um produto, 150 da outro. O que o cara quer saber é o seguinte: qual é o produto que tem, né, o maior número de peças em estoque? Então, o máximo de peças em estoque é isso. Olhando ali a tabela, eu sei que é o 200, que é o maior. Quando a tabela é pequena, eu olho e já descubro. Agora, se fosse uma tabela de 500 linhas, como é que eu descobri o maior valor? Então, existe uma função que descobre o valor máximo ou o maior valor. Então, igual máximo, abro parênteses. E coloco dentro desse parênteses, né, a coluna que eu quero que ele analise e me retorne o valor máximo. No caso aqui, é a coluna C, que é a coluna da quantidade em estoque. Então, eu estou falando para o Excel, vai lá de C3 até C7 e me dá o valor máximo. Eu já via 200, né? Se eu der Enter aqui, vai aparecer 200. Olha lá, 200. Né? Mínimo de peça em estoque. Tem a função mínimo. Pessoal, cuidado com esses acentos, tá? Tem gente que às vezes esquece o acento, dá erro. Ah, meu, tá dando erro, tal. Aí vai ver a falta do acento. Preste atenção. Mínimo de peça em estoque. Função mínimo. De qual coluna? Coluna, coluna C, né? C3 até C7. Qual é o mínimo ali? É o 50. 50 lá. Quando a tabela é pequena, beleza, bato o olho e já descubro. Agora, e se a tabela fosse grande? Não dá, né? Somatório de produtos em estoque com código P. Bom, isso aqui é uma coisa muito detalhista da minha tabela. Por quê? Porque na minha tabela eu tenho uma coluna aqui com o código da peça. E todos os códigos de peça meu começam com uma letra. Então, por algum motivo, ele quer somar a quantidade em estoque das peças cujo código começa com o P. Então, no meu caso, eu vou mostrar isso aí. Agora, a sua tabela, eu não sei como é que você fez. Você tem que adaptar esse pedido aqui, né? Você tem que adaptar esse pedido aqui. Porque aqui ele pediu somatório, né, de produtos em estoque com código P. Na minha tabela, dá certo. Agora, a sua tabela tem a coluna código? Não, não tem. Bom, aí você tem que pensar um outro esquema, ou vai lá e acrescenta a coluna código. Os seus códigos, tem algum que começa com P? Não. Você tem que alterar, não é P, o seu caso é outro. Né? Porque, na verdade, eu quero usar uma função que faz uma soma com critério. Olha lá, somatório de produtos, função soma. Só que eu não quero somar a coluna inteira. Eu só vou somar os itens cujo código começa com P. Então é uma soma com critério, que é o que eu vou mostrar aqui como que se usa essa soma. É a função chamada soma C.
Então vamos ver como é que ela faz, como é que ela funciona. É igual, soma C, minúsculo, maiúsculo, tanto faz, né? Quer dizer, se eu usar só soma, ele vai somar todo mundo. Isso nós já fizemos lá em cima, né? Mas não é isso, ele quer somar apenas os materiais cujo código começa com P. Deve haver um motivo disso aí. Então, soma C. Primeira coisa que eu vou escrever aqui, ou seja, ela é um pouquinho chatinha na hora de escrever, tá? Eu tenho que ter uma sequência de coisas que eu tenho que digitar. Primeira coisa que eu tenho que digitar aqui é a coluna que tem o meu critério. O meu critério é o código P. Então, aqui eu vou botar a coluna código. Coluna código aqui é coluna B. Do B3 ao B7. Ponto e vírgula. O que mais? O tipo do critério. Ou seja, Excel, vai lá na coluna B e procure. Procure o quê? Qual é o critério? São os códigos que começam com a letra P. Então, o critério tem que estar entre aspas. Então, abre aspas, P. Ah, tem que ser o mesmo P que está lá. Maiúsculo, minúsculo, né? Tem que ser igualzinho que está lá. Lá é maiúsculo. Então, P. O que vem depois do P não me interessa. Então, asterisco. E fecha aspas. Então, tá aí. Esse é o critério. Abre aspas, P, asterisco, fecha aspas. O aspas é necessário porque é um critério. Tem que ter. A letra P é porque pediu P, mas podia ser X, podia ser A, né? Aí você tem que adaptar a sua tabela, né? E o asterisco é porque lá na coluna B, que tem os códigos de peça, não é só a letra P, é P e alguma coisa, né? Tá lá, tem o PN003, o PF002, ou seja, tem alguma coisa depois. Só que não me interessa o que tem depois. Então, a gente coloca o sinal de asterisco, que significa que não interessa o que tem depois. Ponto e vírgula. Tá, então tá bom. Então, eu estou mandando o Excel ir lá para a coluna B, procurar tudo que começa com P, maiúsculo, não interessa o que tem depois, e se ele achar, ele vai somar o que está na coluna C. Então a última coisa é a coluna que eu quero que ele faça a soma. E fecho parênteses. Então tá aí. 3 coisas dentro da função soma C. Primeiro, é o intervalo que tem o critério, ponto e vírgula, intervalo, ponto e vírgula, o intervalo que eu quero que ele faça a soma. Vou dar Enter. Ele vai somar ali somente aqueles dois, que é o 150 e o 75. Então, se tudo der certo, vai dar 225. Né? Olha lá, 225. Ah, mas para que somar com a letra P? Então, pessoal, é um exemplo, mas na verdade a gente está treinando a função soma C. Então a gente viu soma C, médio, máximo, mínimo, soma, como é que multiplica. São funções que estão lá no capítulo 3, tá? Saber mais detalhes? Vai lá, faz os exemplos que estão lá, tem resposta, tá? Não tem desculpa de falar que não entendeu. Depende, é de você. Tá legal? Bom, dá mais uma caprichada na formatação, tá? Gera o PDF e entrega os 2 arquivos dentro da sala de aula. Lá no relatório eu falo de uma versão 1 e versão 2, mas vamos dizer o seguinte, por questão de tempo, só manda a versão 1 mesmo, tá amor de bom. Não precisa mandar a versão 2. Ah, eu fiz a versão 2. Tá bom. Então manda as 2 versões. Mas eu vou cobrar pelo menos a versão 1, tá bom? Vamos lá? Valeu, pessoal. Até a próxima.